castelo forte é o nosso Deus. Vamos abrir, meus irmãos, então, na Epístola de Tiago. Nós vamos, na verdade, continuar, o estudo anterior, que nós começamos a fazer acerca da sabedoria, que está em Tiago 1, de 5 a 8. Mas nós vamos falar hoje mais em relação à segunda parte, que é quando Tiago fala a respeito da necessidade da fé como um elemento fundamental para se adquirir a sabedoria. Então, já ficou claro para nós que a sabedoria é uma virtude que é dada por Deus, concedida por Deus, aos crentes, não é? Somente aos crentes. E os crentes que percebem a necessidade de se apegarem mais ao Senhor, eles clamam por sabedoria, não é? Porque eles reconhecem que, de fato, eles dependem da sabedoria do Senhor para que as suas decisões sejam decisões acertadas conforme a Escritura. E aí Tiago diz, então, que para que essa sabedoria seja alcançada, nós precisamos primeiro pedir ao Senhor, porque sabemos que Ele vai nos dar essa sabedoria de maneira liberal, de maneira generosa, né? Por isso a expressão aí, liberalmente, no versículo 5, a todos dá liberalmente. Então, ele não negocia, né? Deus não exige nenhum tipo de pagamento pela sabedoria. Ele quer apenas que nós sejamos, que nós o busquemos humildemente, de todo o coração, porque Ele generosamente vai conceder àqueles que reconhecerem a sua ausência de sabedoria, né? A necessidade de sabedoria, melhor dizendo, e essa necessidade de sabedoria, então, vai fazer com que nós sejamos, como Jesus nos ensinou lá nas bem-aventuranças, humildes de espírito, né? E essa humildade de espírito, então, esta piedade que Deus nos dá para buscarmos a vontade dEle. Ele diz, então, que nós podemos buscar, porque Ele vai nos atender. Deus não vai exigir de nós nenhum pagamento pela sabedoria, é de graça, né? E Ele não vai ficar também nos culpando se, em algum momento ou outro, porventura, nós agirmos sem a sabedoria dada por Ele, né? Que é exatamente o significado da expressão nada lhes impropera. Quer dizer, de uma maneira bastante popular, é como se Tiago estivesse dizendo, olha, Deus não joga na nossa cara de volta, não é? Como algumas pessoas fazem, como nós humanos fazemos, por exemplo, quando a gente, às vezes, quer rebater, não é algum tipo de... Você faz o bem para uma pessoa, e aí a pessoa não se aproveita daquele bem, e você, né, a nossa tendência pecaminosa é jogar de volta. Ah, mas eu fiz isso por você e você não retribuiu, né? A ideia de Tiago aqui é que Deus não faz isso conosco em relação à sabedoria. Então, Deus não nos dá a sabedoria e depois fica nos cobrando ou jogando na nossa cara, nos culpando quando nós agimos de maneira insensata, né? Até porque Deus sabe da nossa natureza, sabe que nós somos pecadores, que nós somos pó, somos dependentes dEle, então, por isso mesmo, pela graça, pela misericórdia dEle, Ele nos concede sabedoria, mas, ao mesmo tempo, Ele é generoso, é misericordioso para reconhecer, não é? Para saber que nós não vamos ter como recompensar à medida dos bens que Ele nos dá, né? Então, e aí Tiago diz, então, agora a segunda parte, que é o que nós vamos ver agora à noite, é a partir do versículo 6, quando Tiago diz assim, peça, porém, com fé. Esse é o ponto de hoje à noite. Peça, porém, com fé. A sabedoria deve ser pedida com fé. E o que significa isso, né? Esse é o ponto que nós vamos trabalhar, então, nessa noite. A sabedoria, ela é um dom de Deus, é um dom necessário e divino, e é necessário porque Tiago diz, algum de vós necessita de sabedoria. Todos necessitam, né? Eu disse aqui no estudo passado que, na verdade, é uma fina ironia de Tiago para dizer, olha, na verdade, todos precisamos de sabedoria, mas alguns, talvez, por vaidade, por
orgulho, né? Soberba, eles podem pensar talvez que não precisam de sabedoria. Mas todos nós precisamos, porque ela é um dom necessário para a nossa vida. Lá em Provérbios 9:10, por exemplo, os irmãos podem ler lá, por favor, Provérbios 9:10, a gente vai ver que a sabedoria, ela é mais do que um simples conhecimento, né? A sabedoria dada por Deus é a habilidade piedosa para que a gente aprenda a viver diante do Senhor. Provérbios 9:10, quem achar pode ler para a gente, por favor. Provérbios 9:10. Pode ir, Gabi. Exatamente. Então, o temor do Senhor é o começo, é o princípio, né? Este é um texto que, aliás, é repetido em outros lugares também, lá nos Salmos, aí mesmo em Provérbios, no capítulo 1 também nós temos esta expressão. E o conhecimento do sábio, do crente, né, do piedoso, é a prudência. É interessante, né? Porque, às vezes, nós buscamos um conhecimento, e é importante que busquemos um conhecimento técnico, acadêmico, um conhecimento mais voltado, né, para a instrumentalidade das nossas atividades, etc. E, obviamente, é importante que a gente saiba disso, que a gente busque esse tipo de conhecimento, mas a Bíblia está dizendo que esse tipo de conhecimento, um conhecimento técnico, um conhecimento acadêmico, sem a prudência, sem a sabedoria, é um conhecimento inútil, né? Então, por exemplo, o pastor ele pode ter um conhecimento teológico robusto, não é? Mas se ele não for sábio, se ele não for prudente, ele vai pôr a perder todo esse conhecimento teológico. Quer dizer, o conhecimento teológico não vai servir para nada quando ele estiver numa situação em que ele vai precisar de acessar exatamente este aspecto, né, da sua relação com Deus. E a gente percebe isso na nossa própria vida. À medida que a gente vai vivendo e enfrentando os desafios, a gente percebe que nem sempre, né, o conhecimento que nós temos, o conhecimento técnico, ele resolve os problemas da vida, né? Porque há pessoas que são extremamente bem formadas, do ponto de vista acadêmico, intelectual, etc., escolar, mas são pessoas nécias, ignorantes, são pessoas brutas, né? Que às vezes não conseguem resolver um problema simples, de um relacionamento simples, não é? A gente vê isso entre os poderosos deste mundo, né? Ou às vezes tem uma pessoa que é não escolarizada, uma pessoa que não tem nenhuma escolarização mesmo, mas é uma pessoa extremamente sábia, prudente, palavras adequadas, palavras colocadas no seu devido lugar, né? Quer dizer, isso mostra que o crente, o piedoso, a sabedoria que é piedosa, a sabedoria cristã, ela vai muito além do conhecimento técnico, né? Então, é claro que é bom nós conhecermos a nossa teologia, conhecermos a nossa doutrina, claro que isso é muito bom, porque isso vai nos dar uma preparação para enfrentar alguns desafios da vida da gente, né? Quando você traz à memória doutrinas fundamentais que você crê, naturalmente isso vai impedir que você caia em ciladas de Satanás, em enganos do mundo. Mas o que eu quero dizer é que, se nós tivermos todas essas doutrinas na cabeça, mas nós não tivermos sabedoria, prudência, a inteligência que vem do alto para aplicarmos esta sabedoria, nós podemos colocar a perder, né, todo esse conhecimento, ele será inútil e às vezes até será um problema diante de alguma situação. E aqui os irmãos se lembram que nós falamos que Tiago está escrevendo para pessoas que estavam sendo provadas, né, perseguidas. Os versículos 2 a 4 que nós já tratamos. Eram irmãos que estavam sendo perseguidos e, por isso, eles precisavam muito de maturidade espiritual. Porque você imagina, você é crente num contexto de não crentes e tudo quanto é tipo de ideia, né, de proposta, de estilo de vida, e você tendo que mostrar uma prudência de conviver com essas pessoas. A gente passa um pouco disso hoje quando a gente convive no dia a dia com as pessoas que não são cristãs, né? Não têm nenhuma piedade em relação a Deus,
E você precisa conviver com essas pessoas, e você precisa ter sabedoria no falar, no agir, como se posicionar diante de algumas questões, não é? Imagine num caso de perseguição clara, que era o caso aqui, em que esses irmãos estavam sendo testados mesmo na sua fé, né? Então, eles precisavam muito de sabedoria. E a Bíblia vai dizer também, eu vou pedir aos irmãos para abrirem agora em Colossenses 1:9, Colossenses 1:9, que a sabedoria ela não vem da carne, não é da experiência humana apenas, mas é dada por Deus, não é? Porque às vezes a gente pode confundir, algumas pessoas falam assim, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sábio, né? Não necessariamente, porque às vezes você vai ficando até mais experiente para lidar com algumas coisas, mas não é desta sabedoria que Deus está falando, Tiago está falando. Tiago está falando de uma sabedoria que é um dom espiritual, quer dizer, que pode atingir tanto a velhos quanto a novos, né? Tanto idosos quanto crianças, né? É uma sabedoria que não se aplica à faixa etária. Os irmãos podem perceber, por exemplo, nós temos casos muito claros na Bíblia, né, de adolescentes, o caso de Daniel e os amigos, que eram adolescentes praticamente, né, 17 anos por ali. O caso de José também. Então, são adolescentes, né, são jovens, adolescentes e jovens que foram testados, foram provados e revelaram maturidade espiritual para enfrentar essas oposições conforme eles enfrentavam. Então, não tem nada a ver com idade, não é com faixa etária, tem a ver com a aplicação do Espírito no coração daquela pessoa. Um adolescente talvez pode ser mais sábio do que um senhor de idade, não é? Uma criança talvez possa ser mais sábia, dependendo da formação, da sua relação com Deus, com a palavra de Deus, do que uma pessoa mais velha, né? Vamos ver aí Colossenses 1:9, por favor. Quem achar pode ler. Exato. Essa é a oração de Paulo, né, pela igreja de Colossos. E a expressão aí que eu quero chamar a atenção é que Paulo pede para que toda a sabedoria seja concedida a esses irmãos, né? Então a sabedoria é um dom de Deus, é um presente de Deus a quem pede. E nós precisamos, inclusive, irmãos, aprender a orar, né, pela sabedoria, tanto a nossa sabedoria individualmente, quanto a sabedoria daqueles com quem nós convivemos. Por exemplo, pela igreja, né, para que Deus dê à nossa igreja cada vez mais crentes sábios, piedosos, crentes inteligentes, espiritualmente falando, né, para que a gente possa, todos os dias, obviamente, demonstrar uma piedade mais íntima com o Senhor. E a fé, como eu anunciei antecipadamente, ela é o meio pelo qual Deus estabelece para que nós recebamos sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. E a razão que Tiago diz é porque o que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar, ela é inconstante, né? Tiago chega a dizer aí que ela é impelida e agitada pelo vento. Quer dizer, essa pessoa que não tem a fé genuína é uma pessoa vacilante, uma pessoa desequilibrada do ponto de vista espiritual. Ou seja, ela tem aquilo que o versículo 8 diz, um ânimo dobre. Literalmente, irmãos, essa palavra aqui, no grego é dipsikos. Psikos é de psique, né? De alma. Psique é alma. E dipsikos é dupla alma. Então, literalmente, a expressão é duas almas. O ânimo dobre é uma pessoa de duas almas, duplamente, né? Então, quer dizer, o que significa dizer isso? Que ela vive inconstante, um coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas anti-Deus, não é? As coisas que estão no mundo. Uma fé instável, ela demonstra, portanto, uma pessoa sem direção, uma pessoa sujeita às circunstâncias, ela vive de acordo com as circunstâncias,
ela se adapta às circunstâncias, na verdade, né? Ao invés de crer na palavra de Deus ou na promessa de Deus. Ela prefere olhar para as circunstâncias ao redor e tomar as decisões a partir das circunstâncias ou dos argumentos, do que olhar para a palavra de Deus e perguntar o que a palavra de Deus me diz a respeito disto, né? E, inclusive, na nossa época, isso é muito comum. Nós vivemos num estado de coisas, né, em que as pessoas vivem um relativismo moral, não é? O que significa isso? Não há mais verdades absolutas. Todo mundo tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade, e a gente vive, então, dividido, porque você tem verdade para tudo quanto é lado, você fica sem saber, às vezes, o que escolher, que verdade escolher, porque parece que todo mundo está falando verdades, né? Isso é muito comum, por exemplo, às vezes na igreja, a gente vê isso quando, por exemplo, os irmãos já perceberam isso, alguns até já me perguntaram isso, né? Por exemplo, mas por que o pastor fulano falou isso e o Beltrano falou o contrário? Né? Por que tem dois pastores que a gente gosta, respeita e que falam coisas diferentes? Pois é, essa é uma pergunta importante que nós precisamos responder. E qual é que eu penso ser a resposta? A palavra de Deus, não as circunstâncias. Porque se eu for observar as circunstâncias elas vão me apontar para as minhas experiências e não para o que a palavra de Deus diz. Então, se eu olho para a minha experiência, obviamente eu vou ter uma impressão, não é? Uma leitura que eu faço sobre aquela situação. O outro, do mesmo modo. Então, às vezes, o pastor A e o pastor B, eles estão discordando, por exemplo, porque ambos estão considerando o quê? Suas próprias experiências. Como é que a gente resolve isso? Indo para a palavra do Senhor. Mas, pastor, mesmo indo para a palavra do Senhor, às vezes acontece de ter opiniões contrárias, diferentes. Sim, acontece. Mas é por isso que nós temos, então, alguns recursos importantíssimos que nos ajudam a nos alinhar e nos aprumar em relação a essa alma dupla, né? E quais são essas barreiras que nós temos, ou esses limites que nós temos? Alguns. Um deles, por exemplo, são os credos e as confissões. Por que os credos e as confissões? Porque os credos e as confissões não foram elaboradas por pessoas que estavam passeando no parque e, de repente, resolveram escrever um bilhete, né? Os credos e as confissões foram escritos por irmãos nossos que se assentaram diante de Deus com uma missão nobre de responder a algumas questões fundamentais da fé cristã. Foram documentos preciosíssimos, em períodos históricos dificílimos, e eles, então, foram capazes de alinhar, de unificar a igreja naqueles documentos. O que a igreja pensa sobre tal tema? Então, ali está na confissão, ali está no catecismo, né? Então, nós temos os credos e as confissões para nos alinhar. E os credos e as confissões são a palavra de Deus? Claro que não. A palavra de Deus é suprema. Mas os credos e as confissões são instrumentos que os nossos irmãos elaboraram para nos ajudar a estabelecer ou a eliminar, quem sabe, algumas dúvidas que, porventura, nós tenhamos ao longo da história da igreja, né? O outro recurso que Deus utiliza é a própria igreja. A própria igreja, ela se torna também um limite, um freio para nós. Porque se você olha para a sua igreja e você percebe que a sua igreja ela tem aquela prática ao longo de anos, e irmãos e mais irmãos passaram e pregaram e ensinaram, ou seja, você também precisa olhar para isso, não é? O ensino pastoral é um outro limitador também, não é? Porque, como nós sabemos, quando os apóstolos pregavam e ensinavam, aqueles irmãos que eram discípulos deles,
eles abriam os seus corações e os seus entendimentos para receber aquilo como palavra de Deus, não como opinião daqueles irmãos. E eu suponho, queridos, que, assim como hoje, muitas pessoas também daquela época que ouviram Paulo, ouviram Pedro, ouviram Tiago, etc., muitas daquelas pessoas também duvidavam do ensino desses irmãos. Não pense você que é porque era Paulo que todo mundo aceitava como se fosse uma verdade. Não era assim. Tanto isto não era, que na segunda carta aos Coríntios, por exemplo, Paulo precisou defender a sua autoridade apostólica. E ele criticou aqueles irmãos de Corinto, porque os irmãos de Corinto estavam duvidando de que ele fosse apóstolo. Quer dizer, que autoridade, que moral você tem para nos ensinar? Paulo disse, olha, eu tenho a minha moral, minha autoridade, ela vem do Senhor. E aí ele usa boa parte da carta para exatamente mostrar como foi a sua conversão, tudo aquilo pelo que ele passou, para chegar ao ponto de se tornar apóstolo de Jesus Cristo, né? E ter, assim, a autoridade para ensinar. Então, irmãos, como que nós, então, buscamos, não é, esta fé? E por que que ela é tão importante, por que que ela é tão indispensável na vida do cristão? E aí nós vamos citar agora um outro texto, muito conhecido nosso também, vou pedir a algum irmão para ler, que é Hebreus 11, 6. Esse aí nós sabemos de cor, né? Hebreus 11, 6. Quem achar pode ler. Isso, é esse mesmo. Isso. Então, esse versículo aí, o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, não faz sentido você se aproximar de Deus se você não acreditar que Ele é Deus. Para que você vai orar para alguém que você duvida que tem o poder para fazer aquilo que você está pedindo? É uma incoerência, não é? Você não vai pedir um favor a uma pessoa que você sabe que ela não tem condições de fazer, por suas próprias limitações. Você vai pedir o favor para alguém que você sabe que ela tem condições de fazer, não é assim? Então, a mesma coisa aqui, o mesmo argumento é usado pelo escritor aos Hebreus. Para que a gente se aproxime de Deus, você precisa crer que Ele existe. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, se Ele existe, então, tudo aquilo que Ele fala a respeito de si mesmo é verdade. Ele é poderoso, Ele é misericordioso, etc. E mais do que isso, né, o escritor diz, e Ele também se torna galardoador, ou seja, Ele recompensa, Ele dá o galardão, Ele recompensa aqueles que o buscam com fé. Então, se nós buscamos a Deus com fé, Ele vai nos recompensar. E é por isso, irmãos, que muitas vezes, não é, a nossa fraqueza espiritual, eu penso que ela tem muito a ver com a nossa incredulidade. Quer dizer, nós somos às vezes fracos espiritualmente porque nós não cremos que o Deus a quem nós buscamos é suficiente para responder às minhas demandas. E aí eu fico ansioso, tentando resolver os meus problemas a partir de mim mesmo, dos meus recursos, e as coisas não andam, as coisas não resolvem, não se resolvem. Por quê? Porque eu estou partindo buscando uma solução em algo que não vai conseguir me dar a solução. Então a gente ora a Deus, mas duvidando, com esta dupla alma, não é? Com essa psique dupla. Ou seja, nós cremos que Deus é poderoso, mas até certo ponto, não é? Nós queremos confiar em Deus, mas preciso de alguma outra coisa aqui para me dar essa garantia
essa muleta, né? Eu tenho que ter uma bengala aqui, alguma coisa para me escorar. Porque assim, eu confio, mas seguro morreu de velho, né? Então eu confio, mas ao mesmo tempo eu quero escorar aqui. Percebe? Então, essa é a alma dupla que Tiago está dizendo. E essa pessoa, né, que duvida, ele mostra exatamente esta instabilidade espiritual. Instabilidade espiritual. Por isso que o texto aqui diz que ele é comparado a um homem, né? Perdão, a uma onda do mar, sem direção, instável, não é? E diz que esse homem, essa pessoa, não deve esperar receber nada do Senhor. Por quê? Porque uma dúvida persistente revela uma incredulidade prática. Uma pessoa que duvida do poder de Deus para fazer o que ele próprio disse que faz, ela demonstra instabilidade espiritual. Não é? Se eu duvido da presença de Deus comigo, por exemplo, Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Isso foi palavra de Jesus. Bom, se Jesus disse isso, por que eu muitas vezes duvido de que Ele está comigo sempre? E por que às vezes eu tenho crises de ausência de alguém ao meu lado para me acompanhar? E aí eu entro naquela espiral, não é? De crise em que eu digo, estou sozinho. Ninguém está comigo, não tem ninguém ao meu lado. Como assim? Jesus disse, eis que estou convosco. Percebe? Então, é um problema que tem mais a ver com a incredulidade do nosso coração do que com qualquer outra coisa, não é? Se nós crescemos suficientemente na presença de Cristo conosco, nós não teríamos esse tipo de dúvida. Nós passaríamos por todas e quaisquer situações sabendo que o Senhor está conosco sempre. Porque Ele nos prometeu isso. Não é uma promessa vazia, uma hipótese, é uma palavra viva de Jesus. Por isso Tiago insiste tanto, né, que essa pessoa que é instável, cuja fé é inconstante, essa pessoa ela vai sofrer muito, porque ela não vai conseguir passar pela provação, não vai conseguir vencer a salvação, porque o coração dela está dividido. E à medida que o coração dela está dividido, as duas almas, né? Esse coração dividido, em algum momento, ele vai pender para um lado ou para o outro, e normalmente um coração dividido pende para um lado em que a segurança material ela se faz presente, não é? Então é muito mais fácil você tomar uma decisão fundamentada num objeto material, numa coisa que você vê, pega, não é? Algo concreto, do que numa palavra. Os irmãos concordam comigo? Uma coisa é você crer em algo que você está vendo, não é? Você está factível ali. Outra coisa é você crer numa palavra. Alguém diz para você, olha, Jesus falou que Ele está com você o tempo todo, mas você não está vendo Jesus. Então a gente fica é mais fácil você crer numa pessoa que você está vendo do que em Jesus que você não está vendo. Isso é natural de todos nós, não é? Mas a fé é exatamente o contrário disso. A fé, diz aí o primeiro versículo de Hebreus 11. Leiam, por favor, o versículo 1 agora, de Hebreus 11. Eu gosto muito desse verso, né? Porque é a certeza e a convicção, né? São duas palavras muito fortes. Uma pessoa que tem convicção é uma pessoa que não duvida. Fulano está convicto disso, ou seja, ele tem todas as provas, todos os elementos, ele não duvida. E a convicção, repare, são de coisas que nós não estamos vendo, mas nós sabemos que elas estão lá. Interessante isso, né? É tipo dinheiro no banco.
Você não vê seu dinheiro no banco, né? Hoje, ainda mais hoje em dia, que nem tem dinheiro mais, né? Moeda assim, físico, né? Dificilmente. Hoje é tudo. Você só abre lá e vê lá a quantia, né? Mas o que te garante que amanhã você vai abrir e o seu dinheiro vai estar lá na conta? O que te garante? Porque pode acontecer um tilt aí, acontecer um problema, acontecer sei lá, uma corrupção, alguma coisa, e sumir o dinheiro aí. Alguém invadir sua conta, não é? Mas veja, nós temos mais facilidade de acreditar que o nosso dinheiro vai estar lá amanhã do que de acreditar que Jesus disse que Ele está conosco agora. Veja como que a mente pecaminosa, como que a mente caída, ela modifica as coisas relativas a Deus, não é? Por isso que Hebreus fala, é a certeza daquilo que você não vê, mas você sabe que está aí, não é? Nós não estamos vendo o movimento dos astros, do Sol, da Lua, a NASA fica pondo o nome desses asteroides, e todo dia eles falam, né? Vai atingir a Terra daqui a pouco. Você fica só pensando nisso, né? 2030 vai passar um asteroide pertinho da Terra, a gente vai até ouvir o ventinho no ouvido da gente, tomara que não bata. Você fica nessa, né? A gente acredita nisso. A gente acredita nisso. Mesmo a NASA dizendo que isso vai acontecer daqui 20 anos. A gente acredita, não acredita? Mas a gente não acredita no fato de que a palavra de Deus nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só, isso é palavra de Deus. Então, o problema, irmãos, é o nosso coração dividido. É a alma dupla, dipsikos. Palavra bonita, né? Dipsikos, é a alma dupla. Ou seja, você está dividido. Você quer acreditar em Deus. Afinal, você é crente, né? E é estranho um crente falar que não acredita em Deus. Então, você quer acreditar em Deus, mas, tá bom, eu acredito, mas com um pezinho naquilo onde eu posso pegar, né? Naquilo onde eu posso me agarrar. O exercício da fé é exatamente aprender a agarrar-se às palavras do Senhor, mesmo que as circunstâncias ao redor nos mostrem o contrário. Salmo 73. Eu vejo os ímpios, vejo que eles prosperam, vejo que eles não têm problemas, etc., etc., mas eu preciso olhar para o Senhor. É a justiça de Deus neles que me faz crer que, na verdade, eu estou olhando errado para as circunstâncias, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Essa duplicidade, irmãos, da alma, né, do coração, eu coloquei aqui que ela impede, pelo menos algumas coisas, né? Impede o discernimento, porque para você discernir algo, o que é discernir? Discernir é você concentrar-se em algo de tal maneira que você consiga estabelecer cada uma das partes daquilo que você está analisando. Então, por exemplo, você olha para uma determinada situação e você vai discernir. Você vai ao cerne do problema, à raiz do problema, e você, então, naquela raiz, você trata a raiz. Não sei quantos irmãos aqui já fizeram um tratamento de canal dentário. É aquilo ali. O dentista vai lá, abre, tira lá, tudo, vai lá na raizinha e extrai aquela raiz, porque ali é o lugar onde a dor está. É o discernimento. Imagina se o dentista te arrancasse o seu dente, arrancasse o outro dente do lado, arrancasse sua parte da sua gengiva e não tirasse a raiz. Não ia resolver nada, pelo contrário, né? Ia trazer mais problemas. Uma pessoa sem discernimento é assim. Ela ataca vários pontos, mas ela não consegue ir ao ponto.
E se uma pessoa, portanto, ela está dividida quanto à fé, ela tem problemas com o discernimento, porque às vezes ela não conseguirá concentrar-se, não é, microscopicamente, naquele problema. Ela vai ficar aqui e ali, e não vai conseguir estabelecer o ponto que é onde o nosso coração deve estar. A duplicidade da alma também impede o crescimento, porque se você está dividido, você não sabe para que lado você vai, qual lado você quer ampliar, desenvolver, não é? Então você vai impedir também de crescer. E terceiro lugar, impede também a firmeza, né? Firmeza. O ânimo duplo é o quê? É uma pessoa que cambaleante, né? Como um bêbado, que para lá e para cá, balançando. Não tem firmeza, né? E a gente lê aqui no Salmo 86, versículo 11, Salmo 86, 11, alguém abre aí, por favor. Os irmãos vão ver que a sabedoria requer inteireza de coração. Salmo 86, 11. A sabedoria requer inteireza de coração. Palavra, não é? Poderosa. Dispõe o meu coração para temer só o teu nome. E a gente teme tantas outras coisas, não teme? E a gente deveria temer o nome do Senhor, né? A nossa vida deve ser uma vida de obediência, irmãos, à palavra de Deus. Eu sei que é difícil, irmãos, eu não falo isso com coração e boca soberbos, não é? Como se eu mesmo fosse suficiente para estas coisas. Não sou. Assim como os irmãos, eu também sou vacilante. Assim como os irmãos, às vezes eu também duvido em alguns momentos, não é? Assim como os irmãos, eu também passo pelas minhas crises de ansiedade, de dúvidas, não é? Como todos nós, humanos caídos em pecado. Então, o objetivo aqui não é trazer um perfeccionismo ou um cristão ideal. O objetivo aqui é mostrar que a nossa luta contra esta alma dupla, contra esta falta de fé, contra esta instabilidade, ela é uma luta que deve ser constante de nossos corações. Nós devemos entender que o nosso coração, ele é sempre enganoso, e o nosso coração sempre desejará que nós estejamos distantes do Senhor, por causa do pecado. A menos que o Espírito de Cristo ele tome conta do nosso coração de maneira cada vez mais fervorosa, de maneira cada vez mais incisiva, nós vamos ficar cambaleando mesmo, como este homem aqui, de ânimo dobre, de uma alma dupla, inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, você nunca sabe onde esta pessoa vai, quais as opiniões dela, em que ela está fundamentada, não é? Quais são os argumentos desta pessoa para defender os seus pontos de vista? São argumentos circunstanciais? Não é? São argumentos culturais, sociológicos? Quais são os argumentos? Ou são argumentos bíblicos? Ou nós abrimos a palavra de Deus para perguntar o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Não é? A nossa opinião está onde? Ela está nas circunstâncias que nós vemos ou na palavra de Deus, não é? Porque se nós formos partir para as circunstâncias, como nós acabamos de ver, a nossa incredulidade ela será visível, será prática, né? Será constante, persistente, porque as circunstâncias mudam, elas variam. Às vezes você está bem, outra hora você não está. Às vezes você está com saúde, outra hora você está doente. Às vezes você mantém bons relacionamentos, outra hora você rompe com os relacionamentos. Quer dizer, se você pautar suas decisões com base nestas circunstâncias, você se torna aquilo que a filosofia chama, né, de pragmático. Quer dizer, o pragmático é aquele que age de acordo com a circunstância. Ele não é nada. Ele espera a situação acontecer para que ele se adapte àquela situação e responda
de maneira pragmática, de maneira prática, àquela situação ali. Não é? Mas ele mesmo não tem nenhum valor absoluto. Mentira é pecado? Não, porque você pode, às vezes, uma situação vai exigir que você minta para você conseguir, por exemplo, alcançar um determinado objetivo. O pragmático, ele age assim, ele não tem valores, ele age de acordo com a necessidade. Às vezes eu vou precisar mentir para a Gabi para conquistar alguma coisa que eu desejo. Não é? Bom, eu conquistei? Beleza, então a mentira ficou... O importante foi que eu conquistei aquilo que eu pretendia, né? Então, esse é o pragmático. Na vida espiritual, às vezes, nós usamos desse pragmatismo, né? Tentando trabalhar a partir das circunstâncias para alcançar os benefícios da fé a partir das nossas próprias necessidades. Então, é como se eu fizesse uma negociação com Deus. Em alguns momentos, eu obedeço, noutros eu não obedeço. Né? Aquilo que me interessa, eu obedeço. Aquilo que não me interessa, ou que me ofende, ou com o que eu não concordo, eu não obedeço. E aí a gente fica com essa alma dupla. Você obedece umas coisas e não obedece a outras coisas. Esse é o grande problema do legalismo religioso. Os legalistas, eles são assim, eles obedecem a um determinado ponto da lei, mas eles quebram outro ponto da lei, exatamente porque eles não conseguem obedecer toda a lei. Então, assim, eles batem numa situação, numa questão, mas eles pecam em milhares de outras. Por isso que Jesus falou, olha, vocês trazem o dízimo do endro, do cominho, mas vocês, ao mesmo tempo, esquecem da misericórdia, da justiça. Vocês deveriam fazer aquelas coisas e estas também. Quer dizer, não adianta você simplesmente querer fazer, cobrar de alguém, exigir de alguém, ou até para você mesmo, né? Você querer fazer algumas coisas e outras você não faz. Não. A vida cristã não é assim, né? Ela só é assim para estas pessoas que têm essa vida dupla. Não é essa vida, essa alma dupla alma. E para encerrar aqui, irmãos, minha parte, e abrir para os irmãos fazerem perguntas ou comentários, né? Eu coloquei aqui algumas perguntas, né? Você pede sabedoria a Deus com fé ou apenas como um recurso emergencial? Não é porque às vezes a gente pode, tipo assim, você pede só quando você está precisando mesmo, né? Mas Tiago está dizendo, não, peça sempre, né? Sempre. É uma oração constante. A gente vê lá em Salomão, por exemplo, 1 Reis 3:9. Vamos ler aí, 1 Reis 3:9? Sei que os irmãos conhecem bem a história, mas é sempre bom nós revisitarmos, né, o texto da Escritura. 1 Reis 3:9. Bonito, né? Então, é a oração de que, Senhor, me ajude, né? Me dê sabedoria para que eu possa conhecer o bem e o mal, saber julgar as coisas. Esse é o discernimento, né, que nós devemos pedir ao Senhor. Como você tem combatido a dúvida e cultivado a confiança nas promessas de Deus? Né? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós todos os dias. Como que eu tenho cultivado a confiança nas promessas do Senhor? E aí nós já lemos, né, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vou pedir a algum irmão também para ler Provérbios 2:6, por favor. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Isso. Então, né, mais um texto que comprova, afirma que a sabedoria vem de Deus, da boca de Deus. E a gente sabe que a boca de Deus é a palavra, né? A boca de Deus é a palavra, porque nós não cremos em revelações extra-bíblicas, né? Não é que Deus vai aparecer e vai nos falar algo de maneira exterior à palavra. Então, qual é a boca de Deus? É a palavra de Deus. Por isso, a leitura da palavra de Deus, ela traz sabedoria.
Por isso que o Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Por quê? Porque a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, é de onde sai esta sabedoria, esta inteligência, esta prudência. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que os nossos problemas, meus problemas e os problemas de todos nós, eles têm a ver com a nossa pouca intimidade com a palavra do Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, que nós erramos, é porque nós estamos quebrando um ponto da Escritura Sagrada. Nós estamos ignorando, rejeitando, nos rebelando contra um aspecto de que Deus disse que nós não deveríamos rebelar. É sempre assim, né? O nosso pecado é sempre uma rebelião contra Deus. Por isso que Davi, lá no Salmo 51, diz, né? Pequei contra o Senhor somente, fiz o que é mal aos teus olhos. Por quê? Porque todo o nosso pecado, ele é um pecado contra a palavra do Senhor. Então, nós pecamos exatamente porque não nos apegamos à palavra de Deus com a devida intensidade, com a devida confiança. Se nós observássemos a palavra do Senhor de maneira adequada, com toda a intimidade que o próprio Senhor requer de nós, com certeza, irmãos, nós teríamos uma vida muito mais santa e santificada na presença dEle do que a que nós temos, não é? Porque nós faríamos a vontade de Deus muito mais adequadamente do que nós fazemos hoje. E eu quero, então, só encerrar aqui, pedindo ao irmão também que leia aqui no Tiago 1, o versículo 25. Nós vamos tratar desse versículo posteriormente, né, no outro estudo, mas para que ele também possa concluir o nosso tema aqui, sobre a lei do Senhor e de que maneira ela opera em nossos corações. Então, Tiago 1, 25. Pode ler. Pois é. Então, está bem claro, né? Tiago dizendo, olha, aquele que considera atentamente, o advérbio aí está dizendo, é uma atenção mesmo. Você não vai, para você considerar, não é só passar os olhos. É uma meditação profunda, é uma análise profunda da palavra do Senhor. Qual é essa lei perfeita? É a lei de Deus, a palavra de Deus. Não é? Tiago não se refere aqui à lei no sentido do decálogo, né? No sentido de Levítico. Ele está dizendo aqui da lei que é assumida pelo próprio Cristo. Por isso ela é perfeita. A lei perfeita é a lei da liberdade ao mesmo tempo. Por que liberdade? Porque Cristo cumpriu a lei como exigência. E nós que somos cristãos, nós agora estamos livres para obedecer a esta lei na pessoa de Jesus Cristo, né? Por isso ela é lei da liberdade. Ela não é uma lei que nos prende. Pelo contrário, ela é uma lei que nos orienta a fim de que nós vivamos para a vontade do Senhor. Mas veja, não é só considerar atentamente, é também perseverar. Nela persevera. E a perseverança é um tema fundamental em Tiago, como nós já vimos nos estudos anteriores, lá dos versículos 2 a 4. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, versículo 4, né? Então, nós não devemos ser ouvintes negligentes, por isso até eu coloquei aí no grupo da igreja, né, do WhatsApp, a imagem, né, do Catecismo Maior, que trata sobre como os ouvintes, né, como aqueles que ouvem a palavra de Deus devem se comportar. O que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela, conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações
e produzam os devidos frutos em suas vidas. Muito interessante, né? Veja como que nós deveríamos, então, nos relacionar com a palavra. É isto, né? É atendendo a ela diligentemente, ouvindo o que ela nos diz, recebendo com o coração, conversando sobre ela, meditando nela. Essa expressão escondendo no coração, né, é uma expressão muito bonita, né? Que é o que o Salmo 119, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, irmãos, não sendo negligentes, mas operosos praticantes, então essa pessoa será bem-aventurada, né? Em resumo, a palavra do Senhor é o lugar onde nós precisamos, de fato, encontrar a sabedoria. E se eu quero, então, ser sábio, eu devo abrir a boca de Deus, que é a sua palavra, com fé, pedindo que Ele me conceda esta sabedoria, esta inteligência que vem do alto, para que as minhas palavras, minhas decisões, meus pensamentos sejam de acordo com esta vontade sublime e soberana do Senhor. Então, que Ele nos abençoe, meus irmãos, e que Ele nos dê sabedoria para que possamos buscar aquilo que vem do alto e que possamos mesmo confiar nele como sendo nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos determina os caminhos, né? E que também nos faz perseverar até o fim. Que Deus, então, nos abençoe. Se algum irmão tiver alguma pergunta, alguma observação...